Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Meninos, bom dia, pessoal dos primeiros anos. Galera, vocês estão me escutando aí, senhores? Bom dia. Meninos, o pessoal falou que o meu microfone do laptop tá com um áudio estourado, tá? O pessoal do segundo ano que eu estava dando aula agora falou que tava aquela voz de tipo microfone estourado. Mas é que eu tô com um problema aqui. Eu tive um problema, galera, tá? Com os meus drivers de áudio e do microfone. Eu acho que desregulou todos os volumes lá. Eu tô usando, cara, esse áudio aqui, galera, desse fone de ouvido. Vocês estão me escutando, galera? Vocês estão me escutando? Estão me escutando aí? Tá? Tá normal? Tá estourado o áudio aí? Dá pra entender o que eu tô falando aí? Ou não? Tá. Ó, o Ciro falou que tá de boa. Tá? Então, beleza. Então, acho que tá normal, tá? Então, beleza. Vou fazer essa aula aqui, galera, com esse foninho, tá? E aí, no intervalo, hoje é o The Day of the Dog 6, hoje é o dia de cão, né? Mano, hoje é sofrido. Nós vamos ter duas aulas de física, essa e a outra, tá? Aí na próxima aula eu ajeito lá e uso o microfone do laptop mesmo, tá? Então, mas vamos lá, meninos. E aí, como é que foi a semana? Todo mundo tranquilo? Cara, pode abrir o áudio aí, galera. Qualquer coisa pode abrir o áudio e perguntar. Tranquilão? Bora, então, segue o baile. Galerinha, vamos lá. Na aula passada, né, nós ficamos envolvidos com o comportamento anômalo da água. Foi aqui que nós paramos na aula passada. Lembraram aí? Foi aqui que nós paramos na aula passada. Mano, foi bem aqui. Vamos recordar jogo rápido para a gente dar continuidade. E hoje estamos encerrando esse assunto. Então, hoje nós vamos finalizar um capítulo do seu livro, que é o último capítulo do seu livro, cara. 5. Então, hoje estamos finalizando o último capítulo. E vamos lá. Nós combinamos que a regra geral, né? Quando você esquenta, as coisas crescem. Quando a gente esfria, as coisas encolhem. É a lei da dilatação. Esquentou, o trem vai crescer. Se tu esfriar, as coisas vão encolher. Lembrado? Porém, existem algumas substâncias, né, que, cara, são exceções, não vão obedecer a essa regra. Elas fogem da regra. Então, existem substâncias que são exceções, são anormais. Cara, a substância anormal, também falo que ela é uma anomalia. E na aula passada, nós combinamos sobre a anomalia da água. Lembraram? Já esqueceram já, hein? O que nós combinamos na aula passada? Ficou combinado na aula passada que entre as temperaturas de 4 e 0 graus Celsius, só vale entre 0 e 4. Acima de 4 graus, normal, queridão. Abaixo de 0, normal, tá? Entre 0 e 4 graus Celsius, a gente combinou, ficou combinado, que as moléculas de água ficam louquinha, dá uma empinadinha e faz tudo ao contrário do que a maioria das outras moléculas fazem. Mano, tá? Para quem tá perdidaço, na aula passada nós combinamos que o NHBO, a água, né? Entre 0 e 4 graus Celsius faz tudo ao contrário. Só vale entre 0 e 4, tá? Então, existe uma faixa de temperaturas para a água, e essa faixa é entre 0 graus Celsius e 4 graus Celsius. O que acontece de especial? Ela faz tudo ao contrário, né? Ela faz o oposto do que as outras moléculas fazem. Lembraram aí, senhores? Mano, vocês estão muito quietos aí, hein? Dá um choque aí. Dá um ok se vocês recordaram disso. Entre 4 e 0 graus, o que nós combinamos? Ó, água. 6 graus. Pá, vou aumentar a temperatura para 20. Normal. Aí, normal, galera.
eu vou esquentar, mano, a água vai crescer. Normal. Normal, tá? Meninos, normal. Acima de 0, acima de 4 e abaixo de 0, a água se comporta normal. Esquentou, ela cresce, esfriou, ela encolhe. Então, normal, tá? Mano, se eu tenho água aqui a 30, beleza, e diminua a temperatura para 20, normal. Tem que estar só, cara, entre 0 e 4. Se estiver fora dessa faixa, a água vai se comportar normalmente, mano, tá? Eu esquento, ela cresce, eu estou esfriando ali, ela vai colher. Tá? Beleza? Então, normal. Só vale esse comportamento entre 0 e 4. Eu estou lá, com um gelo a menos 20. Olha o gelo. Eu vou lá, esquento ele e aumento a temperatura para menos 1. Normal. Esquentou, o trem vai crescer, né? Então, cara, esse comportamento maluco, louco, só acontece entre 0 e 4. Mano, tô lá com gelo. Tô a menos 2. Eu vou esfriar esse gelo. Vou diminuir a temperatura para menos 40. Ele vai encolher. Então, normal. Mano, esse comportamento maluco da água, ele só ocorre entre 0 e 4 graus Celsius, tá? Nós combinamos que entre 0 e 4 graus Celsius, as moléculas de água fazem tudo ao contrário. Eu esquento. Ela, ao invés de expandir, ela encolhe. Se eu esfrio, ao invés dela encolher, ela faz o quê? Ela expande. Então, esse comportamento doido, ele só ocorre entre as temperaturas de 0 e 4 graus Celsius. Mano, o Ciro pediu, professor, volta no slide da letra C. Vou voltar, Ciro. Deixa eu voltar tudão aqui, peraí. Peraí que eu vou recordar geral aqui, relaxa. Peraí, Ciro, peraí que eu vou voltar normal aqui. Peraí. Segura aí. Ó, quem não veio na aula passada, vamos lá. Ou estava presente só em corpo, o espírito estava longe. Espera aí. Calma. Só passando a conta aqui. Relaxa. Então, o que nós combinamos na aula passada, cara? Primeiro, ó, entre 4 e 0 graus Celsius, a água faz tudo ao contrário. Como assim? Se eu esquentar ela, ao invés de expandir, ela encolhe. Entre 0 e 4, a água faz tudo ao contrário. Se eu esfriar ela, ao invés de encolher, a água expande. Tá? Então, nessa faixa de temperatura, se a gente esquentar a água, ela vai encolher. Tá? Ó, 1, esquentei. Nhão para 4, a água encolheu. Isso não é normal. Isso é uma anomalia. Tá? Entre 0 e 4, ela faz tudo ao contrário. Nessa faixa de temperatura, ó, 3, vou esfriar. Nhão, esfriei para meio. Mano, eu tô esfriando, essa água teria que encolher, mas não. Ela vai ficar louca, vai expandir lá dentro. O copinho encolheu, mas o azulzinho, que é a água, expandiu, tá? A gente combinou, meninos, olha, aqui é justamente para a pressão atmosférica de um ATM, a temperatura que a água congela é justamente 0. Então, a água, quando congela, ela expande, não é assim? Então, toda vez que a água congelar, ela expande. Então, tá aí. Lembrando que esse comportamento só vale entre 4 e 0. Acima de 4, normal. Se eu esquentar a água, ela vai expandir, normalmente. Esse comportamento maluco é só entre 4 e 0. Lembraram aí? Oh, deixa eu só dar um tempinho. Foi aqui que o Ciro pediu para dar um time para ele. Mano, acima de 4 graus, normal. Se eu esquentar a água, cresce. Se eu esfriar, ela encolhe. Normal. Ó. Mano, ó. 30 graus. Eu vou abaixar a temperatura para 20. Normal. Eu vou esfriar, ela vai encolher. Tá? Então, acima de 4, normal. Esquentei, ela expande. Esfriei, ela encolhe. Abaixo de 0, também normal, galera. Essa loucura só acontece aí.
Ó, tem com menos 20 o gelo, eu vou esquentar para menos 1. Mano, normal, esquentei, ele vai crescer. Tá? Beleza. Cara, menos 2, eu vou aumentar a temperatura. Perdão, vou diminuir, vou esfriar. Aí o gelo vai encolher. Então, esse comportamento maluco, ele só acontece entre 4 e 0. Lembrado? Fechou? Tranquilo? Tem que gravar. Infelizmente, perguntaram no PV. Só tem que decorar? Tem que decorar, tá? Porque não é só água que faz isso. Não é só água. Bismuto, antimônio, tem outros elementos que fazem. Quando tu derrete o ferro, quem mexe com a área siderúrgica, por exemplo, tá? Mano, quando você derrete o ferro, ele vira um líquido. E o ferro derretido, ele também tem uma faixa de temperatura que fica loucão igualzinha à água. Porém, galera, a água, ela é uma substância muito presente na nossa vida. Pô, a gente falou que 70% do seu corpo é água. Você toma uma olhadinha. Você é água, cara, 70%. 3/4 da Terra é água. A água é muito presente no nosso cotidiano. Então, por ser uma substância essencial às nossas vidas, vestibulares e a prova do Enem cobram muito coisas relacionadas com a água. Então, a água entre 0 e 4, você tem a obrigação de saber que ela faz coisas opostas. Ela faz coisas opostas, contrárias à maioria dos outros líquidos. Aí dá um problema pra gente, galera. A gente vê muita água no nosso dia a dia. O que a gente vê a água fazendo, a gente acha que é normal, mas na maioria os outros líquidos fazem o contrário. Se você encher uma garrafinha de água e botar no congelador, ela vai começar a congelar de cima para baixo. E tu acha normal ver água congelar de cima para baixo. Porém, mano, a maioria dos outros líquidos faz o contrário. A maioria dos outros líquidos, quando ele começa a congelar, ele começa a congelar de baixo para cima. O que eu vejo a água fazer, cara, é uma exceção da regra, é uma anomalia. Fechado? Então, bora. Beleza, tá aí. Então, agora vamos responder essa pergunta, tá? Tu tem que saber em provas de vestibulares, lá no Enem, por que que a água faz essa loucura. Por quê? Olha a pergunta. Por que que a água entre 0 e 4 fica louca, louquinha, dá uma empinadinha e suas moléculas fazem tudo ao contrário? A resposta para isso aqui é simples, tá? Eu vou escrever aqui uma linha. Porém, a explicação ela é um pouco complexa e nós vamos precisar dos conhecimentos lá de química. Então, a resposta para isso tem a ver com o que o químico chama de ponte de hidrogênio, ou ligação entre átomos de hidrogênio, ou forças intermoleculares, entre as moléculas, bem lá onde está o átomo de hidrogênio. Mas vamos entender uma bagaça aqui, hein? Vamos entender uma parada de química. Quem dá química para vocês você tem excelentes professores de química. Eu acho que é o Dudu, né, e o Pavanas, né? Acho que é isso mesmo. Confere aí, professor. Então, galera, é importante você lembrar o seguinte, hein? Primeiro, como é que é a molécula de água? Lembra lá do Pavana, a molequinha. Como é que é a molécula de água? Como é que a gente vai explicar o porquê? Por que que a água faz esse treino maluco? Vamos entender primeiro na química a molécula de água. A molécula de água é o HBO, né? É um átomo de oxigênio e 2 de hidrogênio. O que mantém esses caras unidos? Para ele fechar a parceria e ficar os três ali. Mas por que esse hidrogênio cai fora e vai para outro lugar? Eles fizeram uma parceria, assim? Eles fizeram uma ligação química. Vamos fazer uma analogia, né? Cara, ó, você vai chegar uma parte da sua vida, você vai casar. O seu casamento é uma união ali, é uma coisa. Tem um trem que mantém você e sua esposa ali, ou seu esposo, né? Seu boy, sua girl ali juntinhos, né? Os átomos, galera, quando eles ficam juntinhos ali uns dos outros, eles estão o quê? Fazendo parcerias. Existem ligações químicas que mantêm eles juntinhos, tá? E a maioria dessas parcerias tem a ver com compartilhamento de elétrons.
Por exemplo, você arrumou um boy lá, o cara é rico, aí você é quebrado. Aí você vai, não, vou casar, nós vamos fazer uma parceria, nós vamos casar no cartório com divisão total de bens, essa é a nossa parceria. Então, por exemplo, quando você vai fazer um casamento, né, no cartório, você tem diversas opções de combinar como que vai ser essa parceria, esse lance que vai manter vocês juntinhos, né? Nós temos lá nas moléculazinhas vários tipos de ligações químicas. A maioria delas, galera, são ligações covalentes. Tem a ver com compartilhamento de elétron, né? E, galera, elétron é um cara que tem carga negativa. Lembra disso? Elétron tem carga negativa. Então, quando essa nuvem de elétrons sofre uma distorção, mano, eu posso fazer com que um lado da molécula lá, fique negativa, porque está tendo mais elétrons ali. Ou seja, eu tenho uma parte que está com mais elétron tem carga negativa, então aquela parte da molécula está com carga menos. Porém, galera, lá no núcleo do átomo existem prótons. Se os elétrons estão correndo para o lado de cá, se aqui tem muita carga negativa, significa que vai ficar uma região da molécula com mais próton, com carga positiva. Então, toda vez que a nuvem de elétrons dá uma distorcidinha, só um totozinho, ela pode deixar uma região da molécula cheia de carga negativa e uma região da molécula com mais carga positiva. Isso vai formar o que os químicos chamam de polos. Ah, então a molécula da água ela é polar. Como assim? Ela é polarizada. Uma região da molécula, tipo essa região avermelhada aqui, ela fica com carga negativa. E uma outra região da molécula, ela fica com carga positiva. Ah, então a região, a quebrada aqui, onde está os hidrogênios aqui, tende a ficar mais. E essa região avermelhada aqui, onde está o oxigênio, tende a ficar menos. Por isso, os boys da química, o Pavanas e o Dudu, falam que a água é polar. Formaram-se polos, um polo negativo e um polo positivo. Como é a bateria do seu celular? Se você pegar uma pilha, a bundinha dela é menos e a cabecinha dela é mais. Tem um polo menos e um polo mais. Polo negativo, polo positivo. Lembrado? Todo mundo lembrou que a água é polar? Dá um ok, meninos. Todo mundo lembrou que a água é polar? Dá um ok. Ok, tá. Beleza. Então, se a água é polar, tá, pá, beleza. Entre duas cargas elétricas pode rolar uma atração ou uma repulsão. Então, uma molécula perto da outra, tá um mais aqui e um menos aqui, atrai. Eu tenho uma força intermolecular entre as moléculas. Se eu tenho uma carga mais aqui e uma carga mais aqui, aparece uma força que vai repelir. Eu tenho uma força intermolecular entre as moléculas. Então, rola isso, galera. Eu tenho, tá? Eu tenho essa parada, tá? Para temperaturas acima de 4 e abaixo de 0, essas forças entre as moléculas, elas são pequenas. Pequenas, tá? Por quê? Porque as moléculas estão distantes umas das outras. Tá? Elas estão longe, tá? Agora, meninos, olha, quando a temperatura está entre 4 e 0, essas forças entre as moléculas ficam grandes. Por quê? Porque as moléculas estão mais próximas umas das outras. Então, isso vai fazer com que apareçam forças que vão organizando as moléculas e vai fazer a água expandir, quando, na realidade, ela teria que contrair. Então, meninos, nós temos aqui um lance. A água, quando ela entra nessa faixa de anomalia, eu vou esfriando ela, quando abaixa de 4 graus, entra em ação a força entre as moléculas, forças intermoleculares. E essas forças começam a organizar as moléculas e vai fazer com que ela vá inchando conforme ela congela. Forma uma estrutura, aqui ó, essa estrutura aqui está toda bagunçada, tá? Essa estrutura aqui está toda organizadinha, ó, toda organizadinha. Isso aqui é uma estrutura cristalina. E para me organizar, as moléculas vão ocupar um espaço maior. Traduzindo, meninos, a resposta, coloca no seu caderno. Por que entre 0 e 4 graus Celsius a água
Faz tudo ao contrário. Resposta: por causa das ligações de hidrogênio ou por causa da ponte de hidrogênio. Então, para qualquer vestibular, qualquer prova de Enem que tu for fazer, se você precisar de algum argumento, tá, que explique o porquê que a água fica louca entre 0 e 4, isso tem a ver com as forças entre as moléculas, forças intermoleculares que ocorrem lá nos átomos de hidrogênio. Para ficar mais simples, o químico fala por causa das ligações de hidrogênio ou por causa da ponte de hidrogênio. Dá para escrever isso aí, senhores? Dá para escrever isso aí? Então vamos colocar, coloca aí. Acho melhor colocar no quadrinho aqui, que eu vou escrever isso aqui, fica mais prático para mim. Tá? Então, novidade, novato para vocês, novato na área. Então, meninos, por quê? Porque entre 4 graus Celsius e 0 graus Celsius, a água é anomalia ou é anormal. Tranquilo? A resposta você já sabe, né? Isso por conta das forças intermoleculares ou entre as moléculas que vão rolar predominantemente nos átomos de hidrogênio. É H2O, não é isso? É um oxigênio e 2 hidrogênio. Tem muito mais hidrogênio. Um hidrogênio beirando outro hidrogênio, os dois é mais, repete. Um hidrogênio beirando um oxigênio, o que vai acontecer? Mano, um é mais, outro é menos, atrai. E essas forças entre as moléculas vão organizando elas, tá? Vamos escrever isso aí tudo, galera. O pessoal da química dá uma resposta mais, né? Bonitinha. A resposta é por quê? Por causa da ponte de hidrogênio, assim? Por causa das ligações entre átomos de hidrogênio, ou por causa da ponte de hidrogênio. Aí. E eu vou voltar lá, você vai entendendo o desenho. Formam tipo pontes mesmo, tá? Entre um hidrogênio e outro rola uma repulsão. Entre um hidrogênio e outro rola uma repulsão. Rola uma pontezinha entre eles que repele. As piadas da química são horrorosas, né? Cara, o Gregório é uma lenda do humor, né? Essa do Gregório é boa. Como que as moléculas de água se suicidam? Alguém sabe a resposta? Como que as moléculas de água se suicidam? Pulando da ponte de hidrogênio. Nossa, que lixo, cara, tá? Mas essas três sem graça ficam na sua cabeça, tá? Então, a explicação para esse comportamento aí ia se afogando. Aí como que ela se afoga? O Matheus viu, né? Ela sai se afogar pulando da ponte de hidrogênio, sim? Aí. Então, pronto. Lembra do termo hidrogênio. Lembra do termo hidrogênio. Então, entre os hidrogênios, galera, tá? Formam-se tipo pontezinhas mesmo. Por isso que o termo é ponte, tá? Porque, ó, mano, entre os hidrogênios aqui, pinta um lance ali que repele eles. O hidrogênio, cara, ele é atraído pelo oxigênio, tá? Beleza. Só que ele é repelido por outro hidrogênio. Se você, por exemplo, nas aulas presenciais nós iríamos fazer isso, tá? Nós íamos fazer uns grupinhos. Você ia receber um H para você ser um hidrogênio, ou você ia receber um O para ser um oxigênio. É H2O. Olha as bolinhas vermelhas aqui e olha as brancas. Tem muito mais branca, não é? Eu ia dar muito mais folhas escrito H do que O. E aí nós ia misturar na sala, fazer trio, né? A molécula da água é um cara com o papel do O, oxigênio, e dois brothers perto dele com o do H. E nós ia fazer os trios na sala. Porém, galera, se juntar ali, todo mundo fica um pertinho do outro, né? Só que com as forças intermoleculares, nós íamos organizar a sala. Quem está com H, eu sou um oxigênio. Eu vou estar na mão do meu H aqui, na mão do meu H aqui, nós é a molécula d'água.
Os meus Hs não podem beirar o outro H. Se eu peguei na mão do oxigênio e eu vejo o hidrogênio aqui, não bate o santo, eu não gosto dele. Não vai rolar uma atração, rola uma repulsão. Aí se eu vier para cá e tiver um outro H, outro hidrogênio, ele também me repele. Então nós íamos fazer trios na sala de aula, tá? Um oxigênio aqui, juntinho na mãozinha dele, assim, né? 2 hidrogênios, tá? Beleza, ó, tá aqui. E a ligação química tá eles mantidos, assim. Nós íamos fazer, galera. A sala não ia ficar mais bagunçada. Um H é repelido por outro H, mas ele é atraído por outro O. Então, isso vai começar a organizar as moléculas em uma estrutura, cara, que a gente chama de estrutura cristalina. E para fazer isso, ocupa mais espaço. Aí vocês teriam que afastar um dos outros na sala de aula, tá? Por isso que quando a água congela, ela expande. Vou mostrar para você aqui, galera. Ó, vou mostrar. 3 molequinhas. Isso aqui na sala a gente ia fazer esse topper, tá? Aquelas aulas que o cérebro fica louco, é a bagunça, que a gritaria lá, né? Tá? Porque isso aqui é tipo assim, uma pessoa e pegou na mão de outras duas. Tá? E tá tudo bagunçado. A real é a seguinte, o azul, ele é atraído por esse laranja. E o laranja é repelido por esse outro laranja. Azul com azul repele. Então, quando eu colocar as forças entre as moléculas, elas não vai ficar juntinhas, não. Mano, se eu colocar as forças entre as moléculas, nós íamos organizar esses trios na sala de aula. Porque, cara, ó, nós íamos organizar isso aí, ó, tá? Aqui estou expressando as forças intermoleculares. Se eu considerar, ó, esse cara é atraído por esse, porém, cara, ele é repelido por outro H. Então, essa molécula aqui, por exemplo, ela não pode ficar de bobeira aqui. Vão aparecer forças que vão começar a organizar a estrutura. Essas forças vão organizar. Um H sempre quer ter pertinho dele o outro O da outra molécula. O O desse cara sempre quer ter pertinho dele, é atraído pelo H de uma molécula vizinha. Então, isso vai organizando. E ao organizar essa estrutura, cara, olha o espação que ela está ocupando. Olha, eu desenhei aqui, ó, vamos contar as moléculas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Com as forças moleculares, essas 6 moléculas aí estão ocupando um espaço grandão, brother. Olha o tamanhozão do trem aqui. Sem as forças intermoleculares. Cara, as mesmas 6 moléculas, tudo juntinha. Então, quando as forças entre as moléculas entram em ação, puxa daqui, empurra dali, atração, repulsão, isso organiza as moléculas, fazendo com que elas ocupem um espaço maior. Tá? Mas a explicação para isso não é fácil, é difícil. Porém, para você responder, a resposta é fácil. Isso porque está rolando um lance. O lance lá no H, ponte de hidrogênio. Dúvidas? Alguma dúvida aí, meninos? Alguém tem alguma pergunta? E se alguém tiver alguma pergunta, faça aí. Tem alguma dúvida? Pode abrir o seu áudio, galera. Não? O Ciro falou que está suave. Temos menos de 10 minutos aí. Nós temos que ficar fazendo aquele bate-papo, conversando aqui, né, galera? Isso vai fazer um efeito cascata, galera. Esse fato da água, quando ela congelar, ela expandir, vai trazer uma série de outras loucuras, tá? Diferentes, tá? Então, meninas, ó, a força ali, moléculas organizadinhas. Ó, se eu começar a organizar isso aí, elas vão precisar de espaço, tá? Por que que em regiões de extremo frio, a água dos lagos não congela por completo? Justamente por conta desse comportamento anormal. Isso, ora, nós combinamos já há um tempinho, né? Se o ar aqui está 30, né? Mano, normal é que o ar quente suba e o ar frio desça. Para líquidos, essa regra também vale. Mano, o líquido mais frio vai para baixo, o líquido mais quente para cima. Então, essa água aqui, cara, tá? Perto da superfície, ela tá mais quente. E eu vou indo pro fundo, ela vai esfriando. É comum, galera. Agora, sim, tá passando uma frente fria que entrou, sábado e domingo. Da agora para frente vai ser um calorzão arrochado. Vai tomar um banho de corda, entra para dentro de uma piscina, de uma banheira. É comum você sentir os peitinhos aqui quentinhos, a água batendo aqui, e lá nas suas pernas tá mais frio.
Então, o comum, meninos, o comum é que quando eu coloco água no recipiente, as moléculas mais frias vão para baixo e as moléculas mais quentes para cima. Isso é o normal, né? Porém, galera, o que vai acontecer, meninos? Ó, tô aqui lá no Canadá. O ar aqui tá menos 20. Menos 20. O que vai acontecer, galera? Esse ar muito frio vai lá e congela essa superfície da água. Por que não congela isso aqui tudo? Porque aí vai ser o contrário, galera. Entre 4 e 0, aí inverte. Entre 4 e 0 é o contrário. O ar quente sobe, o ar frio desce. Para a água isso não vale entre 4 e 0. Congelou aqui, galera. O que vai acontecer? Entre 4 e 0 graus é o contrário. As moléculas mais frias ficam aqui em cima e as moléculas mais quentes ficam lá embaixo. Então, como entre 4 e 0 a água fica doida, faz o contrário. Quando ela chega em 4 graus, a parte de cima do lago, do rio, do mar, ela está o quê? Mais fria do que a parte de baixo. E aí ela vai começar a congelar de cima para baixo. Quando forma essa camada de gelo de cima para baixo, é coisa de poucos centímetros, o gelo é um isolante térmico. Mano, é coisa de poucos centímetros que forma essa camada de gelo e aí já não congela mais aqui para baixo. Cara, aqui de fora tá menos 20 graus. Olha o frio que tá. Esse peixinho aqui tá lá no fundo com a temperatura de 4. Ou seja, esse comportamento anormal da água, ele faz com que, em lugares de inverno extremo, água de rio, lagos, mares, não se congele por completo, tá? Então, a gente tem isso é uma anomalia. Então, quando um lago congela, ele sempre vai congelar de cima para baixo. Por quê, professor? É porque a água mais fria vai estar em cima, então é ela que vai começar a gelar primeiro. A água mais quente está lá para baixo. Então ela começa a congelar de cima para baixo, vai congelando, forma uma camada de poucos centímetros, cara. O gelo, ele é um isolante térmico. Ele dificulta a passagem do calor, tá? Então, esse comportamento, eu ver a água congelar, eu encho essa garrafa de água, tem água aqui, eu vou congelar. Eu vejo a água congelar de cima para baixo, isso é o contrário do que a maioria dos líquidos fazem. Certinho? Alguma dúvida aí, senhores? Dúvidas, dívidas, decepções amorosas? Só esse exemplo aqui a gente encerra a conversa, hein? Só esse exemplo a gente encerra a conversa. Aí, galera, vocês têm um minutinho aí, né? Um tempinho para dar uma descansada. A próxima aula é difícil, cara. Vamos com calma, vamos combinar técnica de sobrevivência, tá? E estamos enterrando. Esse capítulo ele é o mais complicadinho da termologia, galera. Se a gente sobreviver esse capítulo da dilatação, aí é só alegria. Então, vamos lá, galera. Ó, questão de número 5. Livro 5, página 75, questão de número 18, hein? Bora fazer isso aqui. A Tami está perguntando. Fala, Tami. A Tami está perguntando no bate-papo. Fala, amiga. A Tami fez uma pergunta. Tami. Fala, amiga. A Tami está perguntando, meninos, ó, professor, como tem água líquida na superfície dos polos, então? É justamente isso, Tami. Amiga, ó, vamos supor, né? Teve as eras glaciares. A Terra, no começo, ela foi muito quente, né? Muito quente. Aí foi esfriando, assim. Pensa num oceano, amiga. Pensa num oceano. A temperatura está em 40 graus. A Terra estava muito quente, amiga. Pensa num oceano. Temperatura 40 graus, né? Então, nesse oceano, o normal é que 40 graus, né? As moléculas mais frias fiquem embaixo do oceano e as moléculas mais quentes fiquem em cima, não é isso? Tá, beleza. Tranquilo? Frio embaixo, tá? Quente em cima, né? Porém, vai esfriando, 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 esfriando. Pensa nesse oceano todo. Esfriando 40, 10, aí abaixou para 4. Aí agora vai ser a anomalia. Em algum momento esse trem esfriou. Temperatura de 4, amiga, 4. Aí, ao contrário, as moléculas mais quentes, amiga, vão querer ir para baixo. E as mais frias ficam em cima. Aí vai esfriando. 4, 3, 2, 1. Quando der 0, as moléculas mais frias do oceano estão aqui em cima. Então, elas que vão congelar primeiro. E quando elas vão congelando, amiga, elas fazem uma camada de gelo.
O gelo ele é um isolante térmico. Então, amiga, não chega nem da metro, tá? Se tu for lá no Polo Norte, no Polo Sul, aquele trem que você está pisando ali é placona de gelo. E aquela placona de gelo, amiga, ela tem coisa de, se não me engano, não dá nem metro, é tipo 80, 90 centímetros, tá? Porque no momento que ela congelou, estava mais frio lá em cima. Aquela parte mais rasa, quando ela era um líquido, quando ela começou a congelar, ali estava mais frio, ela começou a congelar. Se ela começasse a congelar de baixo para cima, congelava tudo. O fato da água congelar de cima para baixo, durante o seu congelamento, né, ela vai fazendo o quê? Uma camada que é isolante térmica. Isso evita com que se congele. Por exemplo, se você morasse no Canadá e tivesse uma piscina na sua casa, aí na hora que veio o inverno no Canadá, aí ia congelar toda a água da piscina, a água ia expandir, estourar e arrebentar a sua piscina? Não, não acontece isso, né? Você tem uma piscina lá no Canadá, quando começar a congelar, o que vai acontecer? Vai começar a congelar de cima para baixo. E conforme vai fazendo essa camada de gelo, você tem uma parte que é isolante térmico. Você não congela tudo, tá? Porque o gelo tem essa propriedade de ser um isolante térmico. Alguma dúvida? Dívidas? Decepções amorosas? Tranquilo? Meninos, olha, vamos lá. Temos 1 minuto aí, acho que não vai dar tempo. Na próxima, agora nós vamos nos encontrar de novo, tá? Aí a próxima aula, galera, eu corrijo esse exercício aqui para a gente encerrar esse capítulo, tá? E dar continuidade. Então, para não ficar na correria e a gente fazer esse problema muito corrido, na próxima aula, tá? Eu corrijo esse problema e a gente continua. Tranquilo? Ok? Mais alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Então tá aí, galera. Quem quiser ir lá tomar aquela água lá, vai lá, rocha aí. Eu fico até a nossa conexão cair. Tranquilo? Me perguntaram no meu PV, professor, é só a água que faz esse comportamento anômalo? Não. Tem diversas outras substâncias que fazem essa loucura. Aí, cara, para vestibulares, nem se preocupe só com a água, tá? Que a água entre 4 e 0 faz essa loucura toda. Exemplos. Quando tu derrete o ferro, ele vira um líquido. O ferro líquido, ele também tem uma faixa de temperatura que fica louco. Existe uma substância química chamada bismuto. Existe uma substância chamada antimônio. Essas substâncias aí, bismuto e antimônio, também têm uma faixa de temperatura que são anomalias. Esses que eu lembro de cabeça, mas tem vários outros, tá? Você só fica atento para a água, tá? Tranquilo? Vai cair. Eu fico aqui até cair a conexão. Qualquer pergunta é só falar.